Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória do Flamengo, essa confusão que aconteceu no Maracanã. Cara, o De La Cruz tinha que ter sido expulso, né? Não gosto desse tipo de situação, porque ele fala, é Flamengo, é isso, é aquilo, fica naquela situação chata, né? Tinha que ter sido expulso, cara. Aquilo ali é agressão, né? Infelizmente ele agrediu o jogador do Botafogo e o jogo fica meio que manchado por causa disso daí. Não entendo por que o De La Cruz fez isso, né? Desnecessário, poderia ter prejudicado aí o time do Flamengo se fosse expulso, né? Não foi, mas era lance para cartão vermelho. E o Flamengo poderia perder esse jogo por causa dessa atitude do De La Cruz, que já não vem jogando nada há um bom tempo, né, galera? Ainda bem que o Felipe Luiz está conseguindo sobressair nessas situações aí. É Flamengo. Agora, e aí vem uma parte que nesse programa nós temos que, assim, felizmente, ou para alguns infelizmente, eu tenho que aplaudir o Rodrigo Bueno. Ué? Por quê? Por quê? Ele falou do filipismo, ele já trazia a sua análise, mesmo com Antes 2, de 3 jogos. Antes de acontecer. 2, 3 jogos, ele já pedia vem antes. aí uma nova era. Quantos tempos Sabe por pedir quê? a demissão do Tite e a ascensão do Felipe Luiz? Sabe Demoraram por quê, pra fazer Mumu? isso. Porque a Nath falou de rodar o elenco. Esses jogadores, a maioria estava aí. Tava, E tinha gente que não claro fazia que tava. jogar. E agora, Felipe... Vai você. Cara, eu já perdi as contas. O filipismo tem mais de 20 jogos, só uma derrota. A gente só fica falando uma derrota. É tão fácil pro estatístico. Qual jogo o Felipe Luiz perdeu no comando do time principal do Flamengo? Pro Fluminense, no Brasileiro. Flu, né? Aí não perde mais nada. O cara na base foi até campeão mundial sub-20 com o Flamengo. A nação já sabia, cara, manda o Tite embora, o cara conhece aqui, o cara tá pronto, preparado, estudioso. E o Boto, senhor Boto, ele repetiu o que eu falei algumas semanas. O que ele falou? Ele não te Ele segue? assiste a gente. Ele te segue. Ele também, não sei se ele tá Autoestima faltando um maravilhosa. centroavante ali, um meia também nele. Vai. Mas é o seguinte, Ah. ele falou o seguinte, Vai cuspiar. eu conheço de técnico. O Felipe Luiz vai salvar a fama dos técnicos brasileiros. É? Ele vai treinar na Europa um dia, time de ponta vai ter sucesso. Você acha que o céu é o limite pra Felipe Luiz? O Boto, que hoje é chefe do Felipe Luiz, ele já previu o que eu previ lá atrás. O futuro do Felipe Luiz como técnico, claro, é muito bem sucedido no Flamengo, né? Mas uma hora ele vai ter convite e acho que ele vai ter chance de trabalhar em time de ponta, equipe de ponta na Europa. E com a capacidade... Não vai dar, Aí, ó. não vai estender. Ele vai pra lá, Aí não vou estilo lembrar. assim, Jagger. Ele tá Filipão dando foi no certo. Chelsea, sorte. quebrou a cara. Drogba lá deu uma rasteira nele, não sei o que e tal. Tivemos experiências aqui e acolá, o Parreira, Lazzaroni, Vanderlei. o Zico, Vanderlei e tal, mas assim, não teve técnico brasileiro. O Silvinho tá indo bem na Albânia, mas assim, é Albânia e tal, né? Então, é um excelente dificílimo. trabalho. Não, é difícil, mas assim, não é a nata do futebol europeu, né? Convenhamos, né? Ser técnico da Albânia, ele tá fazendo um trabalho espetacular, mas poderia, quem sabe, dar um salto para treinar um time de ponta de uma liga Qual o importante. treinador brasileiro que você vê O com esse Felipe perfil? Fala pra eles Luiz. lá. Sabe que o Rogério Ceni, quando começou de técnico, um cara muito preparado, estudioso, fala outros idiomas e tal, você imaginava, cara, o Rogério Ceni tem um perfil. Ele se cercou já de auxiliares estrangeiros. Verdade. Né? Ele foi treinador do Felipe, Então, não foi? Então, assim, é um cara que tem ótimos treinamentos, né? Quem trabalha com o Rogério Ceni fala que ele varia Caixinha também muito, tem no tem um Santos. ótimo repertório de treinamentos e tal. Mas, assim, até agora ele meio deu uma... Alguém num grupo nosso aí falou, pô, o Rogério Ceni deu uma estagnada no Bahia, o Bahia venceu agora fácil. Hoje tal, mas... 5, ontem 6, no final de semana. Mas assim, você poderia imaginar um futuro no exterior para o Rogério Ceni. Acho que talvez fosse até o plano de vida dele, de carreira dele. O Felipe Luiz eu acho que é inevitável. É um cara que ainda tem uma conexão forte com a Europa, a passagem dele no futebol europeu foi de altíssimo nível, Mas sim, tem ótimos contatos, Atlético de Madrid, sei lá, por qualquer hora. É duro de tirar o Simeone, né? O Simeone uma hora vai sair. Hoje você vai, Bubu. Então, eu acho que o pro futuro site. do Felipe Luiz é a Europa. E o Boto, que é o chefe dele, já... Concorda com você. Só faltou você concorda. falar, o céu é o limite para Felipe Ele falou, Luiz. eu conheço muito de técnico, Não, já mas foi qual o chefe de limite vários... pro Felipe Luiz? Se tiver uma frase, Cara, qual quem tem limite é município. O Felipe céu. Luiz, o filipismo Até não tem ser- limite. Não tem limite. Não, filipismo não. Pode treinar a seleção brasileira. Pode. Pode treinar. Daqui a pouquinho, deixa ele começar a ganhar um monte de títulos. Ele já tem 2, né, no Flamengo, né? Já ganhou a Copa do Brasil,
O cara tem poucos meses de técnico principal, já tem uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Correto. Coisa que muito técnico que está 200 anos não tem. É verdade. Tá bom. Então, aí se ele continua aí, com o Malvadão ganhando títulos, e o Dorival, que já tem já não tá dando química, aquela liga não tá acontecendo. Aí toma umas pauladas aí, o cara fala, pô, quem que a gente vai chamar agora? Perto da Copa do Mundo, um ano e meio? Vamos com... não, o Ancelotti não dá. O Ancelotti vai ganhar outra Champions, eu não aguento mais, cara. O Ancelotti bater na cara do Guardiola, eu não aguento mais. Não, é Felipe Luiz agora. Ancelotti é outra coisa. Eu e a nós temos algumas afinidades de futebol europeu. Não. Mas Vai, tudo bem. foca no Então, que você tá o falando foco é aí. isso. Então, quem vai chamar? Pô, já testou. O Tite já foi lá, em 2 Copas, chega, né? Já não dá, né? Então não vai chamar o E Tite aí? de volta. Não vai ser o Tite. Né? Não, mas é que tem um treinador lá, não sei se Fernando sabe. Diniz, vai Que ser a Fernando seleção Diniz brasileira passou tá com lá. técnico lá. Não deu certo. Não Você deu está certo. acompanhando. Tem um treinador que tá o empregado Dorival lá. dá certo. Tá lá na seleção brasileira. A Técnico seleção tá sem brasileiro. treinador. Tem Técnico um treinador brasileiro lá. na fila, tá ficando lá só Rogério Ceni e Felipe Luiz, cara. Se a CBF não vai colocar um técnico estrangeiro no futuro, ou em breve, tá sobrando Então isso aí. você acha que o Felipe Porque, Luiz pode parar Mano na Menezes, seleção? já foi, já era, Tá. já passou. Hoje vai pro site, Vai não falando tem um como. monte de Hoje cara. vai. aí Mas não o que ele tem tá mais. falando tem uma Hoje você certa vai, hoje razão. você vai pro Entendeu? site, hoje Tem uma vai. certa razão Vai do cara cair ganhando. no colo É. do filipismo e talvez da seleção. Então, eu prevejo pra ele, com o sucesso que o Flamengo... O Dorival chegou muito Eu não sei à se vão seleção tirar brasileira, o pelo Dorival sucesso que teve no ainda. Flamengo. Dependendo Ganhou do no resultado sábado, das eliminatórias. Mas, assim, o Flamengo tem esse poder. O Flamengo é um malvadão. Então, assim, o Flamengo é meio que um loucura espelho isso. da seleção brasileira. Você triunfa no Flamengo, maior torcida do Brasil e tal, mostra uma grandeza. E aí você se agiganta Ô, Bubu. para grandes saltos no futebol mundial. Diante dessa análise, Puxa vida. eu vou jogar pro Pedro Sabe que ele era Olha o que você vai jogar pra mim. Sabe aquele Eu me perdi um pouco no comentário do Mas Bubu. eu vou com a É raiz. difícil Eu vou levar a raiz pra você. Sim, Eu sou um O cara resumo. diferente. eu não tenho Eu essa vou te passar o capacidade. resumo. É o Impressionante. seguinte. Em resumo, Albert vai, Edu. Einstein. Em resumo, filipismo em alta. E sobre a seleção brasileira, o Dorival é o treinador. E eu torço- bom, ainda bem que você lembrou, eu Edu. Porque do jeito que ele torço- falou, acho que a seleção é, tava sem treinador. eu Agora a Argentina e torço- Colômbia, né? 13 de fevereiro. Agora tem negócio de bom. Colômbia e É. Argentina, né? Mas Sim, eu mas torço não sabe se vai muito. perder ainda. Tem que jogar ainda lá. Eu torço muito para que o Dorival vença, coloque a seleção bem na Copa. Verdade. Eu gosto do Dorival. Mas, ô Pedro, que esse não fala até baixinho, os caras não podem nem ouvir. O presidente lá gosta de um populismo, vê quem que tá em alta e que não dá nem, Ah, ele ele vai não é pôr. disso, não, imagina. Ele põe lá. Imagina, ele faz isso. Opa! Análise Vocês técnica, não é né? muito- Se É, você análise tecnicamente técnica. tá O Fernando empregado. Diniz estava em alta e contratou. É. O Dorival era atual campeão, contratou. Tem que ver qual o treinador do momento, caso o Dorival caia. Isso é um bom ponto. Eu só não sei se exatamente, por exemplo, o Dorival ele balança no cargo, embora possa ficar chateado e tal. O Dorival, em caso de 2 tropeços contra a Colômbia e a Argentina, talvez ele não pegue nem o ovo de Páscoa na CBF, né? O jogo é em março, final de março. Então, aí o técnico do momento, eu acho que aí você caminha muito mais. Vai estar faltando um ano para a Copa, né? Um ano e pouquinho para a Isso. Copa, um ano e 3 meses para a Copa. Aí eu acho que talvez você caminhe muito mais para aquela de um nome consagrado, Sim. um estrangeiro. E tem que ver se o aquela Felipe pá, né? aceitaria também, porque ele tem teve isso um também. convite para ir para a Então, seleção querer se outro brasileira, não não quiser. como treinador também. Mas aí é aquilo, eu acho que o cenário de momento. O Felipe, para mim, ele é um treinador que daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar lamentando que ele vai estar deixando o clube para alçar voos maiores. Ele é um cara que, para mim, eu tô com o Bubu. Isso aí eu lembro que você falou, eu peguei assim, por alto. Me corrija se eu peguei alguma coisa errada. Jamais várias- corrigiria, Pedro. Vai trabalhar, Vários pensamentos alguém vai pegou. trabalhar fora do Brasil, porque muitas vezes não é só o desejo de trabalhar fora do Brasil. E uma tendência de sucesso. É você ser reconhecido Sim. lá fora. É você ser respeitado lá fora. Você já ter uma estrada, um caminho lá fora. O Felipe é o cara que sai de férias aqui, ele vai passar férias em Madrid, porque ele tem toda uma relação umbilical ali com a cidade, com o clube, com o Atlético de Madrid. Verdade. Se não for necessariamente o Atlético de Madrid de início, tem uma outra porta de entrada, mas em algum momento vai estar treinando esse time. E aí acho que sim, para um futuro a médio prazo ali de seleção brasileira, não sei, um pós-Copa de 26 ou depois, o Felipe vai se apresentar como candidato natural para quem estiver sentado lá na cadeira. Acho que para agora, não sei, Edu, para agora ainda não, porque talvez não vá ter um título fresco ali em março, abril, para virar e falar, ele ganhou tudo esse ano. Mas certamente é um dos nomes mais badalados. A gente debatia aqui essa semana da dificuldade de se identificar bons jogos e boas exibições do futebol brasileiro esse ano, por conta de calendário, de loucura, de tudo mais. A gente falava aqui... E da gestão do elenco, o bom né? início do Santos ontem, mas não consegue sustentar. Aí o Corinthians de qualidade resolve, mas no segundo tempo parece que segura a marcha. Todo mundo em algum momento ali dá uma reduzida na marcha. A memória fresca que se tem é de uma grande exibição do time do Felipe Luiz na Supercopa, que foi o jogo que valeu taça. Então ele vai estar assim nesse debate aí. É aquele nome que
Sempre que cai alguém, Felipe Luiz, está na mira. Então vai estar se colocando como candidato sim. E ele entra em comparação, né, se a gente for pegar as últimas 2 temporadas do Flamengo, em que tem oscilação de desempenho, mudança de treinador, quando chega um treinador que é considerado um treinador para arrumar tudo aquilo que era de confusão externa, para trazer um ambiente mais tranquilo e dar um resultado, porque era um treinador de Copa do Mundo, que era o Tite, as coisas não acontecem. E aí se vê uma diferença muito grande quando o Felipe Luiz assume, como esse time reage. E aí vai muito do conhecimento dos seus atletas, e isso ele conhece muito bem, tanto a base quanto os jogadores que ele teve a oportunidade de jogar e de acompanhar por estar ali. De entender essa característica e saber que dentro do jogo que ele idealiza, quais jogadores podem sair melhor e que posição ele pode ajustar para que isso aconteça, isso tudo é só a favor do trabalho dele. Ontem o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, o Botafogo pouco vai ao campo de ataque, muito pouco. E eu digo vai muito pouco no sentido de ocupar o espaço mesmo, de ficar ali no campo de ataque. O Flamengo é muito intenso quase o tempo inteiro, e até o Arrascaeta, em dados momentos, ele dobrava ali para fazer a primeira saída ali para pressionar do Botafogo, mas ele era o cara que circulava muito, De La Cruz, né? E depois a gente vai falar da questão da arbitragem. Mas é um Felipe Luiz que entende as características do seu elenco, que extrai o melhor dos seus jogadores e que me parece que os jogadores compraram essa ideia no sentido, pô, dá para jogar desse jeito. E é bom jogar desse jeito. Olha como a gente consegue, olha como ajusta. Quem entra não muda muito a intensidade, não muda muito a qualidade. Então isso tudo é mérito dele, mérito também de uma gestão que consegue montar um elenco do tamanho que o elenco é do Flamengo. Tem todos os fatores reunidos. Um bom treinador, estudioso, um cara que consegue fazer um trabalho aplicado muito bom. Os jogadores que são muito bons também. Tem que lembrar que tem jogadores fora e que vão voltar ainda, como é o caso do Pedro. Então tem uma série de fatores nesse Flamengo que agregam ainda mais esse valor ao Felipe Luiz. E eu acho que o fato dele conhecer a galera também deve ajudar muito. Acabou, é contemporâneo de muita gente, deve auxiliar demais. Aliás, eu quero agradecer muito a sua audiência. Hoje nós estamos voando. Graças a Deus, obrigado pela enorme audiência. Continue com a gente, que o Prato vai responder agora. Sério. Música de suspense. Vamos, atenção, para uma trilha selecionada para... É isso aí, galera do Mengão. O Flamengo está felipizado, galera. O malvadão está bagaçando geral. Esse time do Flamengo realmente é outro patamar. O Mengão está jogando uma bola muito massa. Se continuar nessa pegada aí, eu não vou dizer Copas, tá, galera? Mas o Campeonato Brasileiro, do jeito que o Flamengo vem jogando, é um time que não sofre gols, é um time muito consistente defensivamente, né? Não tomou gol do Fluminense, não tomou gol do Botafogo no Campeonato Carioca, tomou um gol besta, né? Um gol bobo na Supercopa. O jogo já estava 3-0 ou estava 2-1? Acho que estava 3-0 já, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, para não cair aqui no engano, né? Flamengo e Botafogo, Supercopa do Brasil. O jogo já estava 3-0, final de jogo, né? Já dá aquela descansada e tal. E aí o Flamengo conseguiu sofrer um gol do Botafogo nesse jogo aqui. O jogo já estava tranquilo, já estava morto aí. O Mengão conquistou a Supercopa. Se esse Flamengo continuar assim, o Brasileirão é do Mengão, né? Se o Flamengo continuar jogando desse jeito, jogando essa bola, o Campeonato Brasileiro, ninguém tira ele do Flamengo. Os rivais aí que lutem. O Palmeiras está com dificuldade no Campeonato Paulista, pode não se classificar no Paulistinha, né? O Palmeiras pode não se classificar no Campeonato Paulista, cara, que é um rival aí na questão do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Que mais que vai brigar por título de Campeonato Brasileiro? Corinthians, né? Corinthians, na minha opinião, vai brigar pelo título de Campeonato Brasileiro. Só não sei se eles vão aguentar, se vai ter perna, se o elenco vai ter perna até o final da temporada.
O Flamengo tem um elenco bom, um bom treinador. Pode ser que as coisas dê certo aí. A gente está torcendo, não vou me iludir muito. Né? Eu vou aguardar, vamos aguardar para ver se o Flamengo vai conseguir desempenhar esse bom futebol que a gente vem vendo o Flamengo jogando, né? Torcer para que ele desempenhe esse futebol até o final da temporada, né, galera? Tomara que o Mengão consiga conquistar pelo menos 2 títulos de expressão nessa temporada. Vamos estar na torcida aí para que o Mengão consiga esses 2 títulos. Copa do Brasil, que Copa do Brasil? Libertadores e Campeonato Brasileiro são os 2 títulos mais cobiçados. E foi justamente o que o Botafogo conseguiu ano passado, né?